O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse é um versículo que alguns crentes não gostam. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Esse versículo é uma promessa de Deus. Uma promessa. Para mim e para você. Para a nossa área material. E na Bíblia não existe diferença entre o material e o espiritual. Tá certo? Vamos ler juntos, bem forte? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meus prezados irmãos, Deus fala conosco através da sua santa palavra. E a nossa confissão de fé diz claramente que Deus revela a sua vontade para nós através dos mandamentos, através das ameaças e também através das promessas. E nós somos o povo da aliança. E como diz Thomas Watson, grande puritano, ele diz: a aliança é um feixe de promessas. Nós vivemos como cristãos. O justo viverá pela fé, e essa fé está fundamentada nas promessas de Deus. Nós estamos aguardando a última promessa, a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus. Essa é a grande promessa, é a promessa mais citada, mais referida em toda a Bíblia. Mas Charles Spurgeon, ele diz que a palavra de Deus é como uma farmácia, e cada promessa de Deus é um medicamento que está ali na prateleira da farmácia para cada necessidade que eu e você nós temos. Charles Spurgeon chega a dizer que não há uma necessidade que eu e você, como filhos de Deus, enfrentamos na nossa vida diária como crentes, que não haja uma promessa de Deus. Você está cansado? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você está se sentindo só? Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está desanimado com os problemas da vida? Jesus diz: enquanto você estiver aqui no mundo, tereis o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu quero fundamentar nessa promessa aqui, que é promessa espiritual para a nossa vida material. Tá certo? E essa é uma promessa que eu vi a minha avó experimentar. Vi o meu pai experimentar. E eu estou experimentando na minha vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ser um dizimista fiel, ser um ofertante generoso, é experimentar as bênçãos de Deus. Amém? Não fica discutindo na internet esse assunto. A minha avó, com 37 anos, ficou viúva no sertão da Bahia, com 5 filhos pequenos.
E ela sempre foi dizimista. E ela criou todos os 5 filhos. Os seus netos e os seus bisnetos hoje estão sendo abençoados. E eu me lembro do envelope branco, que antigamente era assim. Botava o dinheiro, entregava para o tesoureiro dava um visto e devolvia. E o pior, às vezes deixava na porta da igreja. E os crentes iam lá ver quanto é que o outro estava dando dízimo. Não tinha segredo. Meu pai experimentou isso. Eu sou dizimista. Atenção, os adolescentes da igreja. Desde 12 anos eu sou dizimista. E sou ofertante também. Principalmente quando vem um prejuízo, eu dou o dízimo do prejuízo. Que é para dar uma sapatada no capeta. Eu quero tirar algumas lições desse texto. Porque a nossa igreja, nesses últimos 25 anos, ela cresceu economicamente, financeiramente, materialmente, mais de 2 ou 3 mil %. Posso falar isso? Por quê? Primeiro porque a nossa igreja é fiel ao Supremo Concílio, dando o dízimo dos dízimos. Somos fiéis aos nossos concílios. E dentro da nossa filosofia de generosidade, nós gastamos hoje mais de 70% da arrecadação para fora, para abençoar a obra missionária, pessoas, projetos, plantação de igreja. Aqui, pastor, não tem jatinho, não usa Giorgio Armani. Esse aqui é Vila Romana. Aqui nós não temos Mercedes. A única Mercedes que eu tenho aqui é a irmã da Marinalva. Nada a esconder, nada a provar. A nossa igreja é uma igreja séria. E todos os recursos são auditados, são declarados imposto de renda. Nós não temos nada, absolutamente nada a temer e a esconder. Amém? Então descanse seu coração. Se você foi vítima desses picaretas que existem por aí, se você sofreu extorsão espiritual, se você foi ferido em nome de Deus, não é a nossa prática pastoral aqui, não é a filosofia da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Amém? Em primeiro lugar, aqui nós temos uma promessa. E essa promessa é uma promessa que começa com um mandamento. Qual é o mandamento aí? Trazei todos os dízimos. Preste atenção, não é pagar, é trazer. Trazer aqui é devolver aquilo que não é seu. Porque a Bíblia mostra que os dízimos são santos, são separados de Deus. Aliás, dentro da doutrina da mordomia, nós não somos donos de absolutamente nada. Tudo que eu tenho, tudo que você pensa que tem, é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Mordomos. Se eu for fazer o seu enterro, eu vou ler aquele texto de Jó. Qual é o texto de Jó? Hein? Nu eu vou faltar. Não tenho nada. Nada. E se você for cremado, só vai vir as cinzas, num saquinho. Você não vai levar absolutamente nada. Trazer os dízimos, e os dízimos não precisa desenhar, porque dízimos são 10%, né? Porque tem gente, pastor, é dízimo do bruto ou do líquido? Meu irmão, é dízimo. E aí fala dízimos, por quê? Porque no ensinamento judaico dava o dízimo várias vezes ao ano por conta da cultura, da colheita. Trazei todos os dízimos. O dízimo é de tudo e é para todos. É para o rico, é para o pobre. É para aquele que é alto executivo e aquele que é o verdureiro, a empregada doméstica, a faxineira.
é 10% para todo mundo. Dízimo, para todos. O verbo trazei não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento de Deus. Mas você deve trazer todos os dízimos para onde? Para onde? A casa do tesouro. O que é que significa essa palavra casa do tesouro? Casa do tesouro era no templo, existia uma extensão, porque não se levava moeda apenas, mas se dava dízimos de tudo, de comida, de animais. Se não poderia guardar ali, havia um local específico para se guardar isso. O dízimo aqui significa você trazer o dízimo para o local de adoração. Por isso que no culto reformado, no culto do Novo Testamento, um dos elementos do culto é o ofertório. Ou seja, nós temos, quais são os elementos do nosso culto? A oração, a palavra, o louvor, os sacramentos e o ofertório. 5 elementos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você não traz o dízimo para o pastor. Você não traz o dízimo para o conselho da igreja. Você traz o dízimo para Deus. Muita gente fica nas discussões sem fim, mas abra a sua Bíblia, por favor, lá em Mateus capítulo 23, versículo 33. Jesus, ele censura os fariseus porque estavam usando os dízimos como exibicionismo, exibição espiritual, mas não fazia aquilo que era correto. Diz aí: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem o quê? Omitir aquelas. Vocês devem buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas continue o quê? Dando o dízimo, devolvendo o dízimo. É um dever espiritual. Tem muita gente que gosta de administrar o dízimo. Tem crente que quando fica zangado com o pastor, deposita o dízimo na poupança. E diz assim: enquanto esse pastor estiver aí, eu não dou o dízimo. Às vezes você diz: vou pegar o meu dízimo, vou mandar para um missionário ali, vou mandar para outro ali. Você está administrando. Você está fazendo errado. Porque dízimo, você deve entregar, devolver na casa do tesouro. Qual é o propósito do dízimo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É um mandamento, uma ordem. Por que que eu e você, nós entregamos o dízimo na igreja? Ao Senhor, no ato de culto. Por quê? E aí vem um propósito: para que haja mantimento, o que na minha? Então preste atenção, irmão. Porque você não pode pegar o uso errado que as pessoas estão fazendo do dízimo, distorcer o sentido bíblico. A oração é um princípio da palavra de Deus. Agora, se o sujeito ora determinando para Deus, ele está o quê? Equivocado. Ele não entendeu o que é oração. Se o sujeito, ele usa o dízimo para que haja mantimento na casa dele, está errado. Para que haja mantimento na casa do apóstolo, na casa do pastor, para que haja mantimento onde? Na minha casa.
Então você não dá o dízimo para homens, você dá o dízimo para Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus, para o sustento da casa de Deus, para o sustento da obra de Deus. É desse jeito. Aí você diz, mas eu não confio. Teve um irmão que ligou para mim outro dia, do interior de Minas. Falou, pastor Ival, não entendo minha igreja. Nós estamos aqui numa igreja, a igreja precisando de reforma. A igreja está com 1 milhão em aplicações. Não tem uma congregação, não sustenta um missionário. Eu digo, me passa o número desse pastor para fazer o empréstimo. Porque aqui nós estamos dentro da obra. Tem tanto pedido, tem tanta coisa para fazer. E ele disse, pastor, eu posso dar o dízimo? Eu falei, não, mas aí você dá aí, porque é o lugar de sua adoração, onde você cultua a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós temos que entender claramente que aqueles que administram a casa de Deus irão prestar contas com aquilo que estão fazendo com o dinheiro de Deus. Deu para entender? Por isso que a gente aqui é sovina, por isso que a gente aqui, umas coisas, né? A gente corta no osso, tenta gastar menos com a gente para abençoar mais os outros. O que está sobrando aqui, às vezes está precisando lá adiante. Deu para entender? Então veja bem, o mandamento está aí. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Qual é o projeto? Para que haja mantimento na minha casa. A ideia de mantimento aqui, você sabe, no contexto aqui, o culto era sacrificial. Tinha que ter ovelhas, tinha que ter azeite. Tinha que sustentar os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, no culto. Todo o operacional, toda a logística era sustentada por isso. E aqui eu queria chamar a sua atenção, para que haja o quê? Mantimento. Veja bem, irmãos, o nosso orçamento para esse ano, de 2021, a gente ficou com medo, ter muita fé, né? É de arrecadar 1,5 milhão, 1,5 milhão por mês aqui. Nosso orçamento é 18 milhões. Eu acho que nós vamos chegar a uns 30, tá? Diz amém aí, pelo amor de Deus. Com pandemia, com tudo. E o povo contribuindo, diz, pastor. Aí ontem, uma senhora ali, sexta-feira, uma senhora de Campinas, pastor, eu quero ajudar a igreja, eu assisto, estou sendo beneficiado. Você que está sendo beneficiado, manda um pix para nós aí, ó. Falou, eu quero ajudar com São Lutero da Bahia, depositou 20 mil. Outro depositou 25 mil, disse, pastor, eu quero ajudar com São Templo. Pastor Mariano foi essa semana em Biúna, comprou 2 terrenos por 250 mil para construir o templo lá. Lá tem uma congregação. Nós temos que botar uma igreja lá. Tá certo? Nós sustentamos com parceria com vários missionários do mundo, os pastores da Nova Zelândia. Nós sustentamos um pastor Cláudio que está lá junto com o Petrecelli. Eles estão plantando igreja no Nepal. Nós estamos plantando 3 igrejas lá no Nepal. Sabe quanto custa uma igreja no Nepal? $500 por mês. Entendeu? Nós estamos ajudando. E a obra de Deus vai avançando. Sabe o que está acontecendo? Para que haja o quê? Mantimento. Vocês se lembram que na pandemia, Deus nos deu a TV. O ano passado, nós compramos 8.400.000 em casas aqui do lado. Eu falo isso, você, pastor, só está mentindo. Eu falei, não, milagre de Deus, para que haja o quê? Mantimento. Estamos cuidando das pessoas. Multiplica aí 80 mil cestas a R$40,90. Está quase empatando com o projeto do Bolsonaro. São mais de 3 milhões que a gente está mandando de cesta básica, ajudando o povo. Mas na cesta básica não é conta de luz está atrasada, é remédio que precisa tomar, é isso.
A igreja existe para os de fora também. Tá certo? Para que haja mantimento na minha casa. Aí vem, você tem um mandamento, você tem um propósito do mandamento, e agora você tem um desafio. Qual é o desafio? Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Provai-me. Veja bem, Deus sempre prova a gente, não é assim? As provações vêm para purificar nossa fé, para nos tirar da zona de conforto, para que a gente se volte mais para Deus. Deus nos prova. E diferentemente da escola, primeiro vem a prova, depois vem a lição, né? Ele está desafiando a mim e a você, diz, provai-me nisto. Irmãos, um milagre. Eu creio que do jeito que a gente está investindo, eu vou mostrar um vídeo para vocês, vamos começar plantio de 100 novas igrejas no ano que vem. Vamos pegar a congregação que já existe, que precisa do empurrãozinho. Nós estamos ajudando aqui o Vale da Ribeira. Ajudando, construindo, ajudando os irmãos, ajudando mesmo. Sabe o que é que acontece? Quanto mais você dá, mais Deus manda. Manda. Eu estava na reunião quinta-feira na Igreja Central de Belo Horizonte. Fui convidado, não sei porquê, disse que eu sou representante da Igreja Presbiteriana. Mas estavam os pastores aí da Batista. Pastor Carlito Paz, aqui de São José dos Campos. E outros pastores lá da liderança. Pastor Josué, da Igreja Atitude, lá de Rio de Janeiro. Uma batistada tremenda. E nós estamos com um projeto de plantar igrejas no sertão. Vieram as comunidades, o pessoal do sertão, para ajudar. Aquelas associações que existem lá. Eu conheci um irmão chamado Zé da Água. Ele está no Piauí. Ele chegou nessa cidade com 4 galões de água para abençoar a cidade hoje. E a cidade não tinha igreja. Cidade de Betânia. E hoje tem uma igreja lá. E esse menino tem sido uma bênção. Nós vamos fazer uma parceria agora com a instituição Água Viva, que investe mais de 20 milhões por ano em projetos no Nordeste. Eles têm 300 campos missionários. Está furando poço. Está fazendo uma revolução social com o Evangelho. Eu fui lá na cidade de Acauã, no Piauí, maior índice de suicídio do Brasil. Hoje tem uma igreja lá, acabou o suicídio, acabou a prostituição infantil. Sabe o que o Instituto fez? Criou uma escola de balé no sertão. Eu cheguei lá, as meninas, tinha 150 meninas dançando balé. Parecia um Bolshoi. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Quem vai mudar o Brasil não são os políticos, não. Quem vai mudar o Brasil é o Evangelho. Nós vamos ter um avivamento nesse Brasil, você vai ver. E o avivamento muda tudo. Muda tudo. Muda. Então, para que haja o quê? Mantimento. Aí Deus diz, provai-me nisso. Provai-me nisto. E Ele faz uma promessa. Se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Essa expressão, abrir as janelas do céu, é a mesma que aparece lá em Gênesis capítulo 6, quando aconteceu o dilúvio. Deus abriu as comportas do céu e mandou chuva, água, e a terra foi inundada. Agora não é só bênção material, não. É a bênção da família, é a bênção da saúde. É a bênção de ser crente. É a bênção de, numa crise como essa, ter todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus. É o Deus da provisão, é o Yahvé Jiré, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E você sabe que o Deus da aliança, Ele é o Deus que tem uma graça
não comum, mas uma graça especial, uma providência especial, para nunca faltar azeite nem farinha na panela da sua casa, meu irmão. Não vai faltar. Provai-me nisto, diz o Senhor. Dízimo são primícias, não são sobras. Dízimo é uma experiência de fé. Provai-me nisto. Eu fico pensando que o judeu não tem Jesus, mas ele acredita nessa promessa de Deus. E o dinheiro do mundo está na mão dos judeus. Por que a Pfizer vendeu as vacinas só para Israel logo de cara? Porque quem manda no dinheiro de Nova York é os judeus. Vocês estão pensando que é o chinês, né? Você não sabe, não pensa, não sabe nada. Experimentar isso. A nação americana foi muito abençoada, tornou-se uma grande potência, porque lá todo cidadão poderia doar dízimo para as igrejas e ainda descontar no imposto de renda. Isso é fato lá. Irmãos, trazer os dízimos à casa do tesouro é crer na promessa de Deus. É dizer para Deus: Senhor, eu dependo do Senhor. E os irmãos se lembram quando a gente começou a construir esse templo aqui. Depois eu vou fazer um filme, né, Daniel? Daniel estava com a gente. Eu morava numa casa pastoral, a igreja tinha uma casa pastoral ali em Pinheiros, que quando o ônibus passava, a casa tremia. E tinha um forró do lado. Já pensou? A emoção? E Tássia, quando ia dormir, ficava segurando as portas. Nós vendemos aquela casa, R$60 mil. E começamos essa obra aqui. E batemos os pilares, tinha que botar, porque aqui 1,5 metro da água. E naquele tempo, o rodoanel não existia. Todos os caminhões passavam por aqui. Por isso que isso aqui parece um boque, né? É de cimento puro mesmo. Nós fizemos isso aqui sem dinheiro. Essa cadeira que você está sentada aí, foi a campanha Casas Bahia. Compre a sua poltrona em 10 vezes. E se você não comprar a sua poltrona, você não vai sentar na igreja. Meus irmãos, é assim. É meio esquisito, né? É meio assim, tosco. Mas é assim que Deus age. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quantas famílias, e quantos templos, e quantas igrejas. O pessoal pergunta, diz: eu não vou cair nessa não, porque Davi foi negócio de fazer, sofreu. Nós não vamos, aqui a gente não põe placa, a gente não faz relação de bênção, porque está tudo anotado no céu. E essa igreja, irmãos, quanto mais ela abençoa, mas ela é uma igreja o quê? Abençoada. Nós perdemos 3 pessoas aqui da igreja no Covid, mas em compensação, os que ficaram em casa, ó, o berçário está cheio. O crescimento vegetativo aqui. Tem gente que eu vi antes da pandemia, quando chega o menino já está quase falando: pastor, ó, tem que batizar. Falei: onde você arrumou? Pandemia. Lembra do Egito? Quanto mais o faraó castigava, mais o povo de Deus o que? Se multiplicava. Multiplicava. Passa o vídeo aí, por favor. Assiste esse vídeo, que é o desafio para nós o ano que vem. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países.
Através do trabalho da junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem dois pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões. Ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Vamos ficar de pé? Quero desafiar você a ser um dizimista fiel, a ser um ofertante generoso. E eu faço isso, porque eu faço isso. Tá certo? Experimente. Provai-me nisto, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Provai-me nisto. Prove Deus. Experimente Deus. É a mesma expressão que está no Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. É bom. Tá bom?